Olá, CD concurseiro! Agora a gente vai falar a respeito de queratocisto odontogênico e tumores odontogênicos de uma forma geral. Tumores odontogênicos é um tema que cai bastante na banca IBANSP, então é um tema que merece uma atenção especial. Mas você não precisa saber todos os tumores odontogênicos. Por quê? Porque cai ameloblastoma, que é o disparado que cai mais. Segundo tumor odontogênico que mais cai é o cementoblastoma e, por último, odontoma. Então a gente vai falar do queratocisto em específico, depois a gente vai falar do ameloblastoma e vai falar bastante, cementoblastoma um pouquinho também, e por último a gente vai falar um pouquinho do odontoma nesse mix de aula aí. Ok? Então a gente vai falar primeiro de queratocisto odontogênico, já começando com uma questão. Cravinhos 2017, não é correto dizer para o ceratocisto odontogênico o quê? Ceratocisto, lembrando que é queratocisto. Queratocisto odontogênico tem algumas particularidades que durante o comentário dessa questão a gente vai falar bastante a respeito dele. São observados com mais frequência na região dos terceiros molares inferiores, mas podem ocorrer em qualquer sítio dos maxilares. Alternativa B. Em contraste a outros cistos dos maxilares, ele não apresenta uma propensão à recidiva. C. Radiograficamente pode se apresentar de diferentes formas, uma delas é como pequenas áreas radiolúcidas, circunferenciais ou ovais com periferia regular. E D. Podem ocorrer em qualquer idade, são mais frequentes em homens. Então vamos por etapas, mas já falando a respeito de uma forma geral do queratocisto odontogênico. Queratocisto odontogênico ele pode estar relacionado com a síndrome de Gorlin-Goltz. Síndrome de Gorlin-Goltz é uma síndrome que pode ter queratocistos múltiplos, pode ter relação com costelas bífidas, hipertelorismo e carcinomas basocelulares múltiplos. Não caiu nenhuma questão a respeito de síndrome de Gorlin-Goltz na banca IBANSP, mas as outras bancas em geral gostam do tema queratocisto em função com essa correlação de síndrome de Gorlin-Goltz. Então esse é um detalhe muito importante que você deve estudar, porque pode ser um próximo assunto relacionado ao queratocisto. Queratocisto até 2017 não tinha caído nenhuma vez, né, de 2009 a 2017. Então pode ser uma tendência, né, que pode estar ocorrendo que a banca IBANSP pode ter algumas questões relacionadas à área e aí pegar a síndrome de Gorlin-Goltz. O queratocisto tem uma outra particularidade bastante importante, é que ele tem uma tendência recidiva importante. Queratocisto, dentro do cisto, se a gente compara, por exemplo, com o cisto dentígero, que é um cisto que acontece mais em região de terceiro molar inferior, ou canino superior, que são dentes encontrados frequentemente de forma inclusa, ou o cisto radicular. Comparando com esses dois tipos de cisto, o queratocisto tem uma propensão, um índice de recidiva muito maior. Então esse é um detalhe que faz a diferença em termos de tratamento, porque em algumas situações o tratamento tem que ser mais agressivo, ou pelo menos o acompanhamento é mais prolongado, porque essa chance de recidiva é maior. Outro detalhe importante, então, é essa questão de recidiva. A questão de recidiva se deve a hipóteses por dois fatores. Um dos fatores é o próprio índice de proliferação do epitélio odontogênico desses queratocistos, porque lembrando que o que é a definição de cisto? Cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio, né, odontogênico, se for um cisto odontogênico, e tem material sólido ou semissólido no seu interior. Então esse é um detalhe importante. O que tem que fazer de manobra semiotécnica para em qualquer lesão radiolúcida intraóssea? Fazer punção, porque se você está diante de um cisto, tranquilo, você vai fazer a biópsia, tranquilamente você vai fazer a curetagem e não vai ter problema de sangramento. Mas as lesões, o hemangioma intraósseo, ele tem aspectos radiográficos que podem mimetizar muitos tipos de lesões. Um dos tipos de lesões é lesões uniloculares que podem ser cistos, né? Ou multiloculares, que podem ser queratocisto odontogênico, ou ameloblastoma, ou qualquer outro tumor odontogênico. Então a punção é uma manobra muito importante em qualquer lesão intraóssea, se você for realizar a biópsia ou alguma cirurgia, para não se deparar com hemangioma, e aí a contenção de uma hemorragia intraóssea é muito mais complicada do que uma contenção que é de uma lesão superficial. Então essa manobra é importantíssima em qualquer abordagem cirúrgica de uma lesão intraóssea.
A questão de potencial de recidiva, porque o potencial de crescimento do epitélio odontogênico do queratocisto, quando comparados com a maioria dos outros cistos, tem um potencial maior do que, por exemplo, cisto radicular e cisto dentígeno que a gente acabou de abordar. Outro detalhe importante que pode facilitar a recidiva de um queratocisto, a cápsula cística do queratocisto geralmente é mais friável. Então, consequentemente, na hora que a gente vai fazer a curetagem, acaba ficando restos de cisto, restos de epitélio odontogênico que faz parte do queratocisto e, consequentemente, a chance de recidivar é maior. Então, por dois fatores, duas hipóteses, pode acontecer a recidiva desses cistos. Outro detalhe muito importante em relação ao queratocisto é que o crescimento do queratocisto geralmente se dá por região medular do osso. Ele não costuma expandir. Claro que a gente fala não costuma, porque quando a gente fala em área de saúde, não existe uma regra absoluta. Existe sim, a maior parte das lesões, elas crescem por medular do osso, e inclusive lesões de grandes proporções, que estão do região terceiro molar até a região de pré-molar, muitas vezes não tem nenhum tipo de expansão óssea. Então, se você se deparar um dia com um paciente, fez uma radiografia panorâmica, por diagnóstico mesmo, ou por documentação ortodôntica, e vê um cisto enorme, sem nenhum tipo de expansão, a primeira hipótese diagnóstica desses casos são os queratocistos, que tem essa característica, porque o ameloblastoma, se tiver esse tamanho, pegando de terceiro molar à região de pré-molares, muito provavelmente vai ter um abaulamento, uma expansão das corticais vestibular e lingual significativa, e isso pode não acontecer nos casos de queratocisto. É uma dica, uma característica de crescimento desses tipos de cisto. Então, feita essa breve revisão, vamos lá para a questão. Alternativa A. Primeiro, lembrando que não é correta. Então, assinala a palavra não, porque você não vai poder não perder uma questão tão tranquila. São observados com mais frequência na região dos terceiros molares inferiores, mas podem ocorrer em qualquer sítio dos maxilares. Sim, essa é uma afirmativa correta. O queratocisto é mais comum nessa região mesmo, terceiros molares inferiores. Assim como, por exemplo, ameloblastoma, assim como, por exemplo, mixoma, cisto dentígeno. É uma região que acontece muitos casos de cistos e tumores odontogênicos. Então esse é um detalhe bastante importante. Mas pode ocorrer em qualquer outro sítio dos maxilares. Pode. Alternativa B. Em contraste a outros cistos dos maxilares, eles não apresentam uma propensão à recidiva. Aí, como a gente já fez a introdução e falou que o queratocisto tem essa propensão à recidiva, por quê? Tanto pelo potencial de crescimento do epitélio odontogênico do queratocisto, quanto também da cápsula friável. Então, o queratocisto sim tem uma propensão à recidiva. Quando a gente pega os queratocistos relacionados à síndrome de Gorlin-Goltz, então, aí a propensão é maior ainda. Por isso, essa alternativa, a alternativa B, está incorreta. Alternativa C, radiograficamente pode se apresentar de diferentes formas. Uma delas é como pequenas áreas radiolúcidas, circunferenciais ou ovais com periferia regular. Geralmente, quando a gente fala de cistos odontogênicos de uma forma geral, a gente pega as imagens radiográficas, são imagens radiolúcidas, né, são mais escuras, e provavelmente a maioria dos cistos tem essa imagem unilocular, é uma loja somente. Multilocular seriam múltiplas lojas. As lesões multiloculares geralmente são as lesões relacionadas a tumores odontogênicos. Queratocisto, Darcio, não aparece radiograficamente de forma multilocular? Pode aparecer também, então esse é um detalhe. Que não é uma regra absoluta, mas os cistos, de uma forma geral, a característica radiográfica é uma lesão unilocular, bem delimitada. E aqui fala, pode apresentar diferentes formas, uma delas é como pequenas áreas radiolúcidas, circunferenciais ou ovais com periferia regular. A periferia geralmente, dos cistos, de uma forma geral, também é regular. A periferia irregular se daria principalmente com alguns tumores odontogênicos mais invasivos ou neoplasias malignas mesmo. Também outra possibilidade de periferia irregular seriam as lesões inflamatórias ou lesões infecciosas, por exemplo, abscesso. Abscesso você não consegue delimitar bem aonde é o limite entre lesão e tecido sadio. Então esse é um detalhe importante. Cisto, margens geralmente irregulares. E a alternativa D, podem ocorrer em qualquer idade, são mais frequentes em homens. Isso varia muito de autor para autor, mas se cair uma questão pela banca IBANSP, você vai assinalar essa como correta. Pode ocorrer em qualquer idade, são mais frequentes em homens. A gente observa em alguns livros falando que é mais propensão de acontecer em pacientes mais jovens, tá? Então esse é um detalhe.
Qual que é o tratamento? O tratamento seria a enucleação do cisto, a remoção total do cisto. Em algumas situações, como a cápsula é friável, a gente não consegue tirar o cisto como um todo, aí tem que fazer curetagem. Quando faz curetagem, a chance, a tendência de recidiva é maior, porque pode acabar ficando restos de cistos de queratocisto odontogênico e esse resto promover a recidiva. Então esse é um detalhe muito importante. Diagnóstico diferencial pode ser com cisto dentígero, por exemplo, com ameloblastoma, porque o ameloblastoma a gente sabe que também existe um ameloblastoma de 3 tipos que a gente vai falar já no próximo assunto a respeito de ameloblastoma. Então esse foi um resumo geral a respeito de queratocisto. Vamos passar para os tumores odontogênicos e vamos falar agora do ameloblastoma. Então ameloblastoma. Quando a gente pensa em tumores odontogênicos de uma forma geral, os tumores podem ser classificados em 3 grandes famílias. A primeira família, os tumores odontogênicos epiteliais, que o epitélio odontogênico é neoplásico ou tumoral, então o maior representante dessa família dos tumores odontogênicos epiteliais seria o ameloblastoma. Os tumores odontogênicos mistos, em que tanto o epitélio quanto o tecido mesenquimal, o tecido conjuntivo, está de forma neoplásica, está em proliferação. O maior exemplo, dessa família dos tumores odontogênicos mistos, qual que é? O odontoma, que caiu uma questão na banca IBANSP, e a terceira família, que seria a família dos tumores odontogênicos mesenquimais, em que a família, geralmente o maior exemplo é a mixoma, que costuma cair com maior frequência, mas a banca IBANSP gosta do cementoblastoma. Tem 2 questões de cementoblastoma. Então assim é classificado os tumores odontogênicos de uma forma geral. Claro que na família do ameloblastoma tem um monte de outras lesões, por exemplo, tumor odontogênico adenomatoide, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico glandular. Já no odontoma, é interessante essa classificação porque algumas bancas pedem justamente a questão, cita 2 tipos de tumores odontogênicos e de que família eles são classificados. O epitelial é a ameloblastoma. Agora, os mistos, quais são? São as lesões que têm os odontomas compostos e complexos, e tudo que é ameloblástico. Então, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, fibrodentinoma ameloblástico. Todas as lesões que têm a palavra ameloblástico é tumor odontogênico epitelial misto, de uma forma geral. Então isso é para outras brancas, mas para você saber como classifica. E os tumores odontogênicos mesenquimais são 3 principais: fibroma odontogênico, cementoblastoma e mixoma. Por isso que eu falo que para a forma de decorar mais fácil é decorar os 3 mesenquimais, decorar o odontoma e o que tiver ameloblástico, e do restante geralmente é tumor odontogênico epitelial. É uma forma mais fácil de decorar e mais tranquila. Então essa é uma dica não tanto para a banca IBANSP, mas serve para muitas bancas para direcionar o estudo e para facilitar o decorar das lesões. Então o ameloblastoma, apesar do crescimento ser invasivo, ser localmente invasivo, ele é uma neoplasia benigna, quando a gente está falando de ameloblastoma convencional. Então ele é um tumor benigno, localmente invasivo, derivado, em que as células neoplásicas são as células epiteliais, células do epitélio odontogênico. Por isso que ela é classificada como um tumor odontogênico epitelial. Mais comumente entre 20 e 40 anos, pega a população adulto jovem, então entre 20 e 40 anos, e acomete homens e mulheres da mesma forma. Isso é importante porque tudo isso que está na parte teórica que a gente está explicando agora são frases tiradas justamente dos enunciados ou das questões de ameloblastoma, que são 5 questões que a gente vai ver logo a seguir, depois que a gente vê a parte teórica. Então essa parte é muito importante você saber muito bem, porque é dessa forma que a banca IBANSP costuma ter as questões. Região de molares é mais frequente, é a região mais acometida e mais frequente na mandíbula, assim como, por exemplo, o queratocisto, que foi a lesão que a gente viu anteriormente ao ameloblastoma. Pode provocar deslocamento de dentes, expansão das corticais com crescimento lento. Justamente diferente do queratocisto, que a gente falou que o queratocisto, lesões mesmo extensas, elas não promovem geralmente a expansão das corticais, diferente, por exemplo, do ameloblastoma. Por isso, que se tiver diante de uma lesão extensa e sem expansão da cortical, a primeira hipótese diagnóstica é queratocisto.
Radiotransparência unilocular ou multilocular, geralmente bem definida. Então, unilocular, existe a classificação dos ameloblastomas, os ameloblastomas sólidos multicísticos. Os multicísticos geralmente são multiloculares, se apresentam radiograficamente como lesões multiloculares. Existem os ameloblastomas uniloculares, que vão ter características radiográficas císticas, unilocular. Então, mesmo uma lesão unilocular na região terceiro-molar, a gente não pode descartar também a possibilidade de hipótese de ameloblastoma, mesmo parecendo, por exemplo, um queratocisto ou um cisto dentígeno. Por isso que o ameloblastoma entra em muitos diagnósticos diferenciais quando a gente está falando de lesões uniloculares também. E por último, a terceira variante do ameloblastoma, a terceira classificação, seria o ameloblastoma periférico, que esse é uma lesão que acontece fora do osso. Sempre quando você estiver diante de uma nomenclatura periférico, seria lesões extraósseas, lesões em gengiva. Por sua vez, lesões centrais seriam lesões dentro do osso, mas a gente não usa essa nomenclatura para o ameloblastoma em específico, e sim para lesão central de células gigantes, fibroma cemento ossificante, por exemplo, usa essa nomenclatura central e periférico. As recidivas são comuns tanto após a cirurgia conservadora, bem como cirurgia radical. Por essa característica de ser localmente invasivo, às vezes na cirurgia, macroscopicamente, acha-se que removeu toda a lesão, mesmo fazendo raspagem do osso, mas a neoplasia, o ameloblastoma, penetrou mais internamente ao osso. Por isso que no ameloblastoma, muitas vezes, além da curetagem, é necessário fazer um tratamento mais radical com margem de segurança. Porque se for deixado só removido a lesão propriamente dita, essas células neoplásicas, microscopicamente, invadiram o tecido vizinho. E aí foi removido o ameloblastoma como um todo, macroscopicamente, mas microscopicamente ficaram restos de ilhota de células ameloblásticas, e aí essas células vão dar origem a uma recidiva da lesão. Por isso que o tratamento muito indicado em ameloblastomas, na maioria das vezes, segundo a literatura, é tratamentos mais radicais, por exemplo, ressecção com margem. Mesmo assim, ainda existe a possibilidade de recidiva, porque é uma lesão localmente agressiva e localmente invasiva. Então vamos para uma questão agora de Limeira 2009, uma questão já mais antiga, 10 anos atrás. Para o ameloblastoma é incorreto, lembrando, assinalar a palavra incorreto, afirmar que a alternativa A é um neoplasma benigno, B, ocorre com maior frequência em indivíduos com mais de 50 anos de idade, C, radiograficamente demonstra radiotransparência unilocular ou multilocular, geralmente bem definida, e D, a região mais comum é a região de molares e mais frequentemente na mandíbula. Alternativa A está correta, então é um neoplasma benigno, localmente invasivo, com tendência de recidiva sim, mas ele tem essas características de benignidade, mesmo sendo localmente invasivo. Por que a gente fala que sendo localmente invasivo é um neoplasma benigno? Porque a gente diferencia os neoplasias benignas das malignas. Uma das características é a possibilidade de metástase à distância. Metástase para linfonodos, quando a gente fala de lesões do complexo maxilomandibular, ou metástase para órgãos à distância, pulmão, fígado, ossos. O ameloblastoma não pode dar metástase para outras regiões? Até pode, mas a gente vai chamar aí ameloblastoma maligno. E tem também a variante maligna, carcinoma ameloblástico. A gente não está falando dessas duas últimas variantes que a gente acabou de falar, e sim do ameloblastoma convencional. O ameloblastoma que é classificado em 3 lá que a gente falou, multicístico, unilocular e periférico. Ocorre com maior frequência em indivíduos com mais de 50 anos de idade. Se você lembrar daqueles slides que a gente comentou, é de 20 a 40 anos. Vamos voltar aqui. Mais comumente encontrado entre 20 e 40 anos de idade e acomete homens e mulheres da mesma forma. Então, essa alternativa B é a alternativa incorreta, então a alternativa B é incorreta. C. Radiograficamente demonstra radiotransparência unilocular nos casos de ameloblastomas menores ou no caso de ameloblastomas unicísticos. E multiloculares, a maioria, o sólido multiconvencional, né, principalmente, geralmente bem definido. A alternativa D, a região mais comum é a região de molares e mais frequentemente na mandíbula, realmente é uma afirmativa correta. Então, a alternativa B é a alternativa incorreta da questão de Limeira 2009. Outra questão, Araraquara 2010. Dentre as características abaixo, assinala aquela que não apresenta um sinal de sintoma do ameloblastoma. Não! Assinala a palavra não para não perder essa questão. Ocorre mais comumente entre 20 e 40 anos de idade.
a gente acabou de ver a outra questão que era realmente essa faixa etária comumente acometida, acometendo homens e mulheres com mais ou menos em igual proporção. B, a maioria dos tumores localiza-se na mandíbula, realmente sim, é na mandíbula, é na região de molares, principalmente na região de terceiros molares. C, pode provocar o deslocamento dos dentes. Lembra que a gente falou que além de poder provocar o deslocamento dos dentes pelo crescimento, ele pode expandir corticais. Então essa também é uma alternativa correta. E a alternativa D, radiograficamente demonstra radiotransparência unilocular ou multilocular. Até aí está correto. Que geralmente não apresenta bordas bem delimitadas mostrando um esfumaçamento. Essa questão de esfumaçamento poderia estar relacionado com neoplasias malignas, poderia estar relacionado com lesões infecciosas, como por exemplo abscesso. Então essas margens esfumaçadas indicam margens irregulares, e isso não é característica do ameloblastoma. Então por isso, pelo final da frase da alternativa D, essa é a alternativa que não apresenta sinais ou sintomas do ameloblastoma. Então essa questão alternativa D, Araraquara 2010. Outra questão de ameloblastoma, Franca 2013. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do ameloblastoma. Agora é uma característica do ameloblastoma, não é aquela incorreta. A, é um neoplasma maligno e localmente invasivo. B, ocorre comumente entre 20 e 40 anos de idade e acomete mulheres e homens da mesma forma, de forma semelhante. C, a localização mais comum é a região dos caninos, acometendo na maior parte das vezes a mandíbula. D, radiograficamente apresenta radiopacidade unilocular bem delimitada. Então vamos lá para as alternativas, que a melhor forma é eliminar. Eu falo que a arte de fazer concursos, a arte de fazer provas, questões de provas, é eliminar as alternativas incorretas, porque aí você aumenta a sua chance de chute, né? Um chute muitas vezes direcionado, porque você já eliminou, mas às vezes a gente fica entre duas alternativas e entre duas a gente tem 50%, aumenta bastante a chance de acerto. Ah, é um neoplasma maligno? Realmente isso não é verdadeiro, é um neoplasma benigno localmente invasivo, então a está incorreta. B, ocorre comumente entre 20 e 40 anos de idade e acomete mulheres e homens de forma semelhante. Sim, essa é a alternativa correta, então a alternativa correta é a alternativa B. C, a localização mais comum é a região dos caninos? Não, a região mais comumente acometida é a região de molares, principalmente na região de mandíbula, então essa alternativa está incorreta por conta da localização. E D, radiograficamente apresenta radiopacidade, não é radiopacidade. São poucas as lesões que se apresentam de forma radiopaca. O cementoblastoma, a próxima lesão que a gente vai ver, ela é radiopaca. Mas o ameloblastoma não, ele é uma lesão radiolúcida ou radiotransparente, que pode ser uni ou multilocular. Então por isso está incorreta, apesar de falar que é bem delimitada, estaria correta. Então essa foi a questão de Franca, 2013. Vamos para a próxima questão. Praia Grande, 2015. Quarta questão de ameloblastoma. É um dos top 3 assuntos que mais cai quando a gente pega todos os assuntos de estomatologia e patologia bucal da banca IBANSP. É incorreto dizer para o ameloblastoma que é um neoplasma benigno, mas localmente invasivo, que pode provocar a expansão da cortical óssea e o deslocamento dos dentes. Você leu a alternativa A, está correto? Lembra de reler o enunciado. É incorreto. Então assinala a palavra incorreto. Eu sou chato, eu acabo falando isso porque a gente acaba perdendo às vezes questões bobas, questões que você sabia. Por isso, todo o artifício que a gente pode usar para não perder nenhuma questão é muito importante para a classificação final. Uma questão é determinante para você passar ou não passar, principalmente quando o número de vagas é pequeno. Então a gente tem que fazer a prova com uma concentração absoluta e todas as palavras devem ser assinaladas para a gente não perder uma questão dessa. Então a alternativa A está correta, então vamos para a alternativa B. Os tumores crescem rapidamente e atingem tamanhos acentuados mesmo antes de produzir sintomas. Não sei, não foi falado. Vamos pular então essa alternativa. Radiograficamente representa radiotransparência unilocular ou multilocular, que geralmente é bem delimitada. Isso já foi alternativas de outras questões, então essa está correta. E D, as recidivas são comuns tanto após a cirurgia conservadora, bem como cirurgia radical também acontece. Lembra que a gente falou que mesmo removendo a lesão macroscopicamente,
podem ficar restos de tumores que invadiram os tecidos vizinhos, e isso pode produzir a recidiva mesmo fazendo tratamentos mais radicais como ressecção. Então a alternativa incorreta seria: os tumores crescem rapidamente e atingem tamanhos acentuados mesmo antes de produzir sintomas. O que acontece? O ameloblastoma ele tem tendência a crescimento lento, o crescimento vai acontecendo de forma gradual. Quando os pacientes procuram um serviço de estomatologia ou semiologia e vêm com aquelas lesões bastante extensas, isso aconteceu durante anos, não é comum acontecer de forma abrupta, de forma rápida, isso é uma característica mais de neoplasias malignas, e o ameloblastoma é uma neoplasia benigna, apesar de ser localmente invasivo. Então, questão incorreta, alternativa B, os tumores crescem rapidamente, crescem de forma, na verdade, lenta. E Praia Grande 2018, considerando o ameloblastoma, leia as afirmativas abaixo. Essa é uma questão que eu coloquei no nosso slide dessa forma, itens 1, 2 e 3, mas daí assinale qual da alternativa abaixo está correta. Daí coloca 1 e 2 correta, 1 e 3 correta, todas as afirmativas estão corretas, todas as afirmativas estão incorretas. Então, para não ocupar muito espaço e deixar mais visível no slide, eu coloquei só os itens 1, 2 e 3, daí a gente vai avaliar quais desses estão corretos. Considerando o ameloblastoma, leia as afirmativas abaixo. É um neoplasma benigno, mas localmente invasivo, derivado do epitélio odontogênico. 2. Ocorre mais comumente entre 20 e 40 anos de idade e acomete mulheres e homens de forma semelhante. 3. Radiograficamente demonstra radiotransparência unilocular ou multilocular, que geralmente é bem delimitada. Você deve perceber que naquelas 4 questões anteriores, a gente tinha todas essas alternativas dentro das questões. Por isso que a gente reforça. Estuda questões, não vá pegar o livro-texto, estudar, fazer resumo. Para a banca IBANSP, para a maioria das bancas, isso não resolve, você vai estudar de forma incorreta. Pega o ameloblastoma e estuda alguns detalhes a mais, mas fixe bem todas essas afirmativas que eles colocam como corretas, porque eles vão... No próprio slide, quando você pegar o slide, você vai pegar todo o que está escrito no slide. Porque eu peguei no slide, não fui pegando de livro-texto, eu peguei justamente das questões. Então essa é uma aula que é específica para a banca IBANSP, não é uma aula para outras bancas, como eu falei para vocês. Pode cair, geralmente, em outras bancas, classificação de tumores odontogênicos. Não cai dessa forma que a gente está mostrando. Mas para a banca IBANSP, você vai pegar aquele slide de aula da parte teórica e vai decorar aquilo lá. Vai colocar isso na cabeça porque é como que cai. E essas 3 afirmativas estão todas elas corretas. São todas afirmativas que a gente colocou no slide da parte teórica. Então, as 3 afirmativas estão corretas. Então, essas aulas da banca IBANSP que a gente está gravando, que você está vendo aí em casa, você percebe que a parte teórica é uma parte muito ultra direcionada. É uma parte que é baseado nas questões, porque às vezes umas questões a gente nem concorda tanto com a afirmativa que ele considera correta ou com a afirmativa que ele considera incorreta. Mas para a banca IBANSP tem que ser assim, tem que ser dessa forma para você direcionar e você não ficar estudando outras matérias, livros que são muito bem conceituados, que a gente usa para outras aulas, porque senão você pode confundir. Para a banca IBANSP em específico, você vai estudar ultra direcionado, vai fazer questões, vai decorar as questões, vai fazer essas questões 5, 6, 10 vezes, quantas vezes forem necessário, e vai, na hora que você estiver errando, eu não lembro, vai lá e revisa toda essa parte teórica, porque isso vai ser determinante. Claro que as outras matérias que a gente não tem essas aulas ainda na plataforma, você vai lá e estuda fazendo questão também, porque isso vai ser importantíssimo para o direcionamento para essa banca específica. E claro, estudar língua portuguesa, né, outras que não conhecimentos específicos também. Então a gente acabou de ver, falar a respeito de ameloblastoma, agora a gente vai falar de cementoblastoma. Cementoblastoma, como a gente já falou, é uma neoplasia odontogênica benigna que é classificado na família das neoplasias mesenquimais. Então, quais são as mesenquimais que a gente falou que são 3, principalmente? Cementoblastoma, mixoma e fibroma odontogênico. Cementoblastoma tem uma característica bastante importante, que acomete mais regiões de molares inferiores. Outro detalhe importante, provocador. Então vamos lá para a parte teórica do cementoblastoma.
É uma das lesões também poucas lesões que se apresentam radiograficamente como lesão radiopaca. A maioria das lesões são lesões radiolúcidas ou radiotransparentes. Cementoblastoma é radiopaco, odontoma também é radiopaco. Então não são muitas lesões, né, que são radiopacas. Tumor odontogênico epitelial calcificante também geralmente é radiopaco. Tem outras lesões que pode ter radiopacidade? Tem, mas principalmente essas três. Tumor odontogênico epitelial calcificante, que não cai muito, tumor de Pindborg. Cementoblastoma cai bastante na Bunky Bunsp. E odontoma, que tem uma questão que a gente vai ver logo a seguir, depois das duas questões de cementoblastoma. Então também, assim como a ameloblastoma é um neoplasma, uma neoplasia benigna, de crescimento lento, também igual ao ameloblastoma, isso que foi falado, derivada do mesênquima. Mesênquima são as células do tecido conjuntivo. Pode provocar dor, está em vermelho porque foi as frases mais utilizadas pela Bunky Bunsp. Então, outra dica importante aí para você que está estudando na parte teórica, ou pega o slide, imprime que isso vai te ajudar. Formação de tecido duro ao redor do ápice de um dente. Então, é uma lesão radiopaca. A região de molares inferiores é a região principalmente acometida. E essa radiopacidade periapical é circundada, ao redor dela, tem uma margem radiotransparente de espessura uniforme observada em radiografias. Então, feita essa introdução bem rápida, isso que você precisa saber de cementoblastoma, não precisa ficar procurando em livro, você vai procurar em livro para aumentar a sua cultura e ver, às vezes, a imagem no cementoblastoma para fixar mais. Mas é na região apical, na região do ápice dos dentes, que acontece a formação desse tecido radiopaco. Guarulhos 2013. Não pode ser considerado uma característica do cementoblastoma benigno. Alternativa A, neoplasma de crescimento lento. B, formação de tecido duro ao redor do ápice de um dente. C, não provoca dor. D, radiopacidade periapical circundada por uma margem radiotransparente de espessura uniforme e é observada em radiografias. Se a gente pega o slide anterior e vê, relembra rapidamente, a alternativa incorreta, que não pode ser considerada uma característica do ameloblastoma, é a alternativa C, não provoca dor, porque ele provoca dor. Então é uma questão simples, mas para quem não estudou, essa é uma questão difícil. Esse tipo de questão vai diferenciar, porque mesmo os concurseiros que estudam bastante, eu mesmo antes de ver essas questões da IBANSP, a gente patinava nessas questões, porque são questões ultradirecionadas, que ele vai pegar justamente algumas palavras para acabar utilizando, e ele sempre utiliza essas. Então, cementoblastoma para Bunky Bunsp provoca dor. Questão de Jales 2017. Pode-se dizer do cementoblastoma benigno que é um neoplasma de crescimento lento, correto. Então já é a alternativa correta, a alternativa A. Vamos para as outras. Forma tecido duro ao redor da cervical de um dente, não é cervical, é a região apical do dente, geralmente nos molares inferiores. É mais comum na região de caninos superiores, não molares inferiores. E D, a dor não é encontrada em nenhuma de suas manifestações, então é sim uma característica do cementoblastoma, dor. Odontoma, vamos para uma questão. Ubatuba bucomaxilo, paciente do sexo feminino, 12 anos de idade, comparece ao consultório com uma lesão radiopaca maxilar constatada pelo raio-x panorâmico que sugere múltiplos dentículos. Observamos também a ausência de formação do elemento 12, incisivo lateral superior direito. A horoscopia seria ao exame clínico intrabucal. Evidenciamos abalamento na região do elemento 12. Qual das afirmativas abaixo está correta? Pode ou não formar o elemento 12, na verdade, nesse caso em específico ele falou que não formou, mas pode formar o elemento. Então, tumor odontogênico ceratocístico, B, tumor odontogênico epitelial calcificante, C, odontoma composto e D, odontoma complexo. Essa diferenciação vai ser importante porque vai ser determinante para a questão. Complexo seria uma massa radiopaca que você não consegue diferenciar. É uma massa radiopaca, não parece dente. Agora, quando ele fala de múltiplos dentículos, se refere a odontoma composto. Como se diagnostica os odontomas compostos? Geralmente, eles se manifestam clinicamente, principalmente na região anterior dos maxilares, da maxila. O odontoma complexo acontece mais na região posterior, tanto da maxila quanto da mandíbula, sendo até mais comum na região de mandíbula. Acomete pacientes mais jovens, o odontoma é um tumor odontogênico misto, como eu falei para vocês, junto com aquelas famílias de todas as outras lesões que tem ameloblástico no nome, mas o odontoma é o tumor odontogênico mais
comum. Se te cair uma questão, qual dos tumores odontogênicos abaixo é o mais comum? É o odontoma. A mieloblastoma é o mais comum? Não, é o segundo mais comum. O mais comum, sem dúvida nenhuma, é o odontoma. Odontoma, muitos autores consideram como um amartoma, uma anomalia de desenvolvimento. Então, é um crescimento de tecido que faz parte do local, mas um crescimento que não era para estar acontecendo dessa forma, né? Então, isso é um amartoma. Dessas alternativas, qual que seria, por exemplo, a gente conseguiria eliminar bem tranquilamente? Tumor odontogênico queratocístico, que é uma lesão radiolúcida geralmente. As outras três têm essa característica radiopaca, mas o que forma dentículo é o odontoma composto. Então esse é o detalhe, a palavra mais importante aqui seria o odontoma composto. O odontoma, como que é diagnosticado geralmente? Geralmente diagnosticado em radiografias, que se faz por... fez a radiografia para se diagnosticar por que o dente não está erupcionando e ver que o odontoma está, por exemplo, obstruindo a erupção de um dente que já era para estar presente. Nesse caso, o dente 12, numa paciente já de 12 anos, já era para estar erupcionado há muito tempo. Então, às vezes é diagnosticado porque não erupcionou o dente a gente faz essa radiografia justamente para observar, para fazer um diagnóstico dessa lesão. Então, era isso. A gente falou a respeito de queratocisto, a gente falou de tumores odontogênicos de uma forma geral para você direcionar esse seu estudo aí.